Muito se tem falado sobre o Papa ser o falso profeta, ou o próximo Papa ser o falso profeta. Eu falei um pouco no vídeo de ontem a respeito da minha opinião sobre o Papa ser ou não ser o oitavo rei, e hoje eu vou falar um pouco sobre este falso profeta. O Papa pode ser o falso profeta? Ele se encaixa nesta figura? Então, ah, nós estamos hoje diante de uma situação geopolítica onde todos aguardam para saber quem será o próximo Papa. Não vai demorar muito para mostrarem quem será, mas a pergunta é: esta figura, ela representa a falsa profecia descrita na Bíblia Sagrada? O falso profeta descrito como o braço direito do anticristo? A resposta é talvez sim. De certa forma, estas ideologias defendidas pela liderança do Vaticano e da Igreja Católica, elas vão contra a Bíblia Sagrada. E o ecumenismo e esta reunião de diversas religiões em uma só, elas também apontam bastante para o governo do anticristo quando se trata de falso profeta. Nós sabemos que o anticristo terá suas origens, bem provavelmente, em ideologias islâmicas, muçulmanas, onde aquele que não realizar aquilo que ele deseja será. É verdade. Eu já falei um pouco sobre isso aqui em alguns vídeos, mas hoje nós vamos focar mais neste falso profeta. A Igreja Católica, ela tem essa função do falso profeta dentro da Igreja de Cristo espiritual? Olá, eu me chamo Mari Garcia e você que está chegando aqui no canal, seja muito bem-vindo. Ativa o sininho para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue também lá no meu Instagram e o segundo canal, Bíblia Falada com Mari Garcia, onde você vai ouvir as Escrituras Sagradas através da minha voz. Hoje eu estou trazendo um tema que serve tanto para homens quanto para mulheres, porém eu tenho trazido temas mais direcionados para as mulheres aqui no canal, preparando mulheres para a volta de Jesus com suas lamparinas acesas. Se você é uma mulher aí que está me assistindo que quer estar com a sua lamparina não só acesa, mas cheia de azeite, com um azeite reserva, me chama lá no Instagram que eu vou te dar todas as diretrizes para você participar da reunião Lamparinas Acesas, toda semana comigo, aqui no Rio de Janeiro, para que eu possa te ensinar mais sobre isso, ok? E para começar esta explicação sobre o falso profeta, nós vamos ler 2 Pedro 2:1, que diz: Mas houve também falsos profetas entre o povo, assim como haverá entre vocês falsos mestres. Eles introduzirão secretamente heresias destruidoras, até mesmo negando o Senhor Deus que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Muitos seguirão seus caminhos vergonhosos e trarão descrédito ao caminho da verdade. Em sua ganância, estes mestres explorarão vocês com histórias que eles mesmos inventaram. A condenação deles há muito tempo paira sobre eles e a destruição deles não tarda. Então, aqui em 2 Pedro está uma descrição do falso profeta. Também engloba um pouquinho os falsos mestres, não só aqueles que trazem falsas profecias, mas falsos ensinos. Destes o Senhor vai tomar conta no dia da sua ira, e eles vão receber o troco por terem desviado muitas pessoas para caminhos que não levam a Deus. Então, é muito importante nós olharmos para lideranças e entendermos, ele leva o povo a Deus? E digo mais, ele mostra que o único caminho para Deus é Jesus Cristo, porque após a nova aliança não existe um outro caminho, não será pela lei, não será por atingir o cumprimento dos mandamentos do Senhor. A única forma do ser humano hoje se arrepender dos pecados e se comunicar diretamente com Deus, se aproximar de Deus, pedindo perdão dos seus pecados, para que ele possa voltar a ter este relacionamento, é através do Filho de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tirou todo o pecado do mundo. Sempre houveram falsos profetas na igreja, mas nos últimos dias eles estão se multiplicando e vão se multiplicar cada vez mais, porque afinal de contas, os últimos dias mostram uma igreja apóstata. Igreja apóstata significa igreja que já esteve na fé em Deus e que se desviou no meio do caminho. Estes vão introduzir secretamente heresias destruidoras, ou seja, no meio do trigo entra o joio, ou seja, no meio de coisas verdadeiras, o inimigo vai colocando ali e semeando os falsos. Para que é como se você pegar um bolo de dinheiro de R$ 50. Se tiverem todas as notas verdadeiras e uma falsa, é bem provável que essa falsa você não perceba, mas ela continua sendo falsa. Então, como que nós podemos reconhecer este falso profeta hoje no mundo e também dentro da sua igreja aí, das igrejas que as pessoas frequentam? Em primeiro lugar, o falso profeta finge que é enviado de Deus, mesmo que Deus não o tenha enviado.
Jeremias 23:16 fala um pouco sobre ele, assim: Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos aos que os profetas estão profetizando a vocês. Eles os enchem de falsas esperanças. Eles falam visões da sua própria mente, não da boca do Senhor. Eles continuam dizendo aos que me desprezam: o Senhor diz: vocês terão paz. E a todos os que seguem a teimosia do seu coração, eles dizem: nenhum mal lhes acontecerá. Mas qual destes esteve no conselho do Senhor para ver ou ouvir a sua palavra? Quem ouviu e ouviu a sua palavra? Eu não enviei estes profetas, mas eles correram com a sua mensagem. Eu não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles estivessem no meu conselho, teriam proclamado as minhas palavras ao meu povo e o teriam desviado dos seus maus caminhos e das suas más ações. Então perceba que aqui a gente vê claramente as marcas de um verdadeiro profeta. Ele desvia o povo dos maus caminhos. Profeta verdadeiro não é aquele que passa a mão na cabeça e fala aquilo que você quer ouvir. Ele te bloqueia, ele fala assim: não vá por esse caminho, não faça isso. Isso não é bom, você não está no caminho correto, se assim for necessário. Eles enchem o povo com, este falso profeta, ele enche o povo com falsas esperanças. Então, o povo continua indo à frente, desejando coisas, acreditando em coisas, mas que são completamente falsas. Eles também profetizam paz, bênção, prosperidade, em vez de alertar os cristãos na verdade que deve ser dita. Tem alguma semelhança com o Papa com isso? Pelo menos eu lembro de diversas semelhanças. Ele nunca alertou o povo a se desviar dos caminhos errados, das ideologias erradas. Pelo contrário, ele colocou tudo num bolo só e diz assim: pode seguir, vamos seguir em amor apenas. E usa a desculpa de que tudo é amor. E não é bem assim que funciona. Existem caminhos de Deus, existem caminhos que não são do Senhor, então são do próprio diabo. Esses profetas falsos nunca tiveram na presença de Deus verdadeiramente. De repente, até tiveram em algum momento da vida, mas não souberam permanecer ali. Preferiram agradar pessoas, preferiram o poder, preferiram a parte financeira, se corromperam na sua jornada. Jeremias 23:21. Eu não enviei estes profetas, mas eles correram com a sua mensagem. Eu não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, teriam proclamado as minhas palavras. Teriam feito recuar dos seus maus caminhos e das suas más ações. Então, observe profetas que trazem palavra para vocês. Será que eles se enquadram dentro dessas características? Em segundo lugar, Deus muitas vezes permite que os falsos profetas continuem profetizando, porque ele está testando a sua fidelidade, a sua diligência. Você, como ovelha, é uma ovelha verdadeira ou é uma ovelha falsa? Ovelha verdadeira vai nas escrituras sagradas para ver se o que o profeta está falando é bíblico. Vai lá olhar, vai lá como os bereanos, será que é verdade mesmo? E aí ele fica com a verdade. Ele se opõe àquilo que não vem de Deus. Deuteronômio 13:1. Se um profeta ou alguém que prediz por meio de sonhos aparecer no meio de vocês e anunciar um sinal ou prodígio, e se o sinal ou prodígio de que ele falou se realizar e disser, vamos seguir outros deuses e vamos adorá-los, vocês não devem dar ouvidos às palavras desse profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está testando vocês para ver se vocês o amam de todo o coração e de toda a sua alma. Então, um falso profeta pode realizar milagres também, ok? A própria Apocalipse diz que o falso profeta vai seduzir muitos através de milagres, através de prodígios, justamente porque este é o falso profeta dos falsos profetas, né? Ele carrega todo o espírito da falsa profecia nele. Então ele vai enganar a muitos com sinais milagrosos também. Então não significa que realizou milagre vem do Senhor. Tanto é que lá em Mateus 7:15, o Senhor Jesus diz que muitos profetizariam e realizariam milagres em seu nome, mas no final seriam rejeitados por não terem feito a vontade de Deus. Pois é, pode ser que você esteja lidando aí com profetas que até, uau, o que ele fala se cumpre, né? Mas é um falso profeta. Temos que olhar os seus frutos. Qual fruto que ele está gerando? Fruto, amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ele é uma pessoa que tem um casamento bom, firme, forte, cuida bem dos seus, é verdadeiro em tudo que ele fala, a palavra dele é sim, sim ou não, não. Como é que é isso aí? Vamos analisar? Em terceiro lugar, os falsos profetas são descritos de muitas maneiras. Eles podem ser arrogantes e traiçoeiros. Lá em Sofonias 3:4 diz: seus profetas são arrogantes, são homens traiçoeiros, ou seja, não são confiáveis, não dá para confiar. Em segundo, cobiçam dinheiro, Miqueias 3:11, os seus profetas adivinham por dinheiro. Tem profeta adivinhando por dinheiro aí? Foge. Profeta do Pix, essas coisas. Terceiro, são astutos, Mateus 7:15, cuidado com os falsos profetas, eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos ferozes. Sabe aqueles disfarçados de ovelha? Fuja. Em quarto lugar, eles estão embriagados, Isaías 28:7.
Estes também cambaleiam por causa do vinho e por causa da cerveja. Sacerdotes e profetas cambaleiam por causa da cerveja e estão embriagados de vinho, por causa cambaleiam ao ver visões, tropeçam ao tomar decisões, todas as suas mesas estão cobertas de vômito, não há um lugar sem imundície. Então aqui não só bebida alcoólica, mas são aqueles que se pervertem nos seus caminhos, né? Em quinto lugar, eles são ímpios e imorais. Jeremias 23:11. Tanto o profeta como o sacerdote são ímpios. Até no meu templo encontro a sua maldade, declara o Senhor. E entre os profetas de Jerusalém vi algo horrível. Cometem adultério e vivem na mentira. Então aqui está o fruto do profeta, né? Em sexto lugar, profetizam mentiras em nome do Senhor e ilusões das suas próprias mentes. Aqui tem muitos que são assim. Se iludem achando que é do Senhor, falando que é do Senhor, mas não tem nada a ver com o Senhor, não tem nem vida com o Senhor, né? Jeremias 5:31, os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade e o povo gosta disso, mas o que vocês farão no final? Em oitavo, eles são imitadores, e em nono, negam a divindade de Jesus e da sua obra consumada na cruz, de alguma forma. 1 João 2:23, todo aquele que nega o Filho também não tem o Pai, todo aquele que confessa o Filho também tem o Pai. Então, mais uma característica do falso profeta o falso profeta nem sempre é preciso nas suas decisões. E o profeta verdadeiro, ele precisa ser 100% preciso nas decisões, né? Nas previsões que ele dá. Deuteronômio 18:22. Se o que um profeta proclama em nome do Senhor não acontece nem se cumpre, essa é uma mensagem que o Senhor não falou. Esse profeta falou com presunção. Não tenham medo dele. Aqui é interessante lembrar que o próprio profeta Daniel falou com muita precisão as suas profecias, mas muitas não se cumpriram ainda. Então, aqui fica a sabedoria daquele que ouve. O que você está ouvindo está dentro das Escrituras Sagradas, mesmo que não tenha se cumprido ainda, está dentro das Escrituras, então você deve orar, entregar ao Senhor e pedir confirmação no seu coração, ok? Não está relacionado à Escritura, está relacionado à sua vida. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Eu, quando morava em Portugal, uma mulher, no fim de um culto, ela foi até mim, ela entregou uma profecia para mim. E por um acaso essa profecia se cumpriu, ela aconteceu. Então aí, a partir daí eu entendi, aquela mulher é uma verdadeira profeta do Senhor. Não só uma profecia que ela profetizou, várias outras coisas foram se cumprindo. Então você precisa, se for algo pessoal, precisa se cumprir, ok? Senão é falsa profecia. Mais uma característica do falso profeta, eles vão se multiplicar cada vez mais nas igrejas dos últimos dias, que é o que nós lemos no início, em 2 Pedro. Então precisamos estar muito atentos. E a última característica é, esses falsos profetas vão cair no julgamento de Deus. Não vão sair impunes. O Senhor vai ir sobre todos eles. Isaías 9:14. Por isso o Senhor exterminará de Israel, tanto a cabeça como a cauda, tanto o ramo da palmeira como o junco. Num só dia, os anciãos e os homens importantes são a cabeça. Os profetas que ensinam mentiras são a cauda. Os que guiam este povo em engano, e os que são guiados são desencaminhados. Por isso o Senhor não terá prazer nos jovens, nem terá piedade dos órfãos e das viúvas, pois todos são ímpios e perversos, e toda boca profere torpeza. Então, muito cuidado, você aí que frequenta lugares com profetas, você que segue profetas na internet. Eu passei um tempo traduzindo profetas, o Senhor me pediu para parar, e eu parei. Eu parei, eu sei que eu chateei muitas pessoas com isso, mas eu parei porque o Senhor falou assim, eu quero que você agora ensine a minha noiva a se preparar para a minha volta, a se preparar com as suas lamparinas acesas, e principalmente as mulheres, porque eu sou mulher, então eu tenho mais experiência para cuidar das mulheres. Então, às vezes eu trago alguns temas que são amplos, mas às vezes, e na maioria das vezes eu foco nas mulheres neste preparo. Mas uma coisa que eu entendi, para um profeta realmente ser verdadeiro profeta, a gente precisa analisar com muita cautela, com muita sabedoria. E a liderança da Igreja Católica do Vaticano, que foi como eu comecei o vídeo, sim, se enquadra muito dentro do falso profeta final, que estará de mãos dadas com o anticristo. Essa liderança que, junto com o anticristo, traz sinais e maravilhas, e todos eles falsos. Porém, estejamos atentos, a igreja está caminhando cada vez mais para uma igreja apóstata. Mas, ao mesmo tempo, Deus enviará os seus escolhidos, aos seus escolhidos, uma unção nova para a revelação da palavra, para profetizar verdades. Então, continuam existindo verdadeiros profetas. Eu espero que, se você for um, você permaneça firme na palavra de Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo.